Em 2008, o consumidor brasileiro conquistou avanços importantes em relação à prestação de serviços. A telefonia celular e o setor bancário, que tiveram que adotar novas regras, estão entre os exemplos. Mas a defesa dos direitos dos consumidores é um trabalho bem mais amplo e que envolve a participação efetiva de instituições como o Ministério Público Federal e o PROCON. O caso de um menino em Goiânia chamou a atenção. Com apenas 8 anos, ele passou no vestibular para Direito em uma faculdade privada. O caso levou o Ministério Público Federal em Goiânia a solicitar ao Ministério da Educação uma fiscalização no processo seletivo, não apenas da universidade que aprovou o menino, mas em todas as instituições do Estado. Nós temos uma forte suspeita de que, numa grande maioria delas, o critério adotado para a aferição do conteúdo pedagógico dos alunos é falho e precisa ser melhorado. Fácil de entrar, nem tanto de sair. Em diversos estados, o Ministério Público Federal propôs ações na Justiça contra instituições particulares de ensino que cobram pela expedição do diploma. Em Brasília, o PROCON e o Ministério Público Federal fizeram uma blitz em instituições de ensino. Diversas irregularidades foram identificadas, entre elas a cobrança da taxa do diploma, que é proibida pelo Ministério da Educação. Esclarecer tanto as instituições de ensino superior das obrigações que elas precisam cumprir, como esclarecer os alunos dos direitos que eles podem exigir dessas instituições. Defender os direitos do consumidor exige atenção na prestação de todos os serviços. Em Santa Catarina, o Ministério Público Federal propôs ação civil pública contra 2 companhias aéreas, em razão das poltronas que ficam próximas às saídas de emergência dos aviões e não reclinam. A ideia é manter o caminho livre para o caso de a aeronave ter de ser desocupada imediatamente. A desvantagem para quem viaja nessas poltronas é em relação ao conforto. A acomodação é diferente, mas o preço é o mesmo. O pedido na ação é para que as empresas reduzam o valor das tarifas em pelo menos 15% e informem a característica da poltrona aos passageiros. O Judiciário eventualmente pode limitar o âmbito de incidência dessa ação apenas à região de Joinville, que é o norte do estado de Santa Catarina. Se isso acontecer, se houver a limitação, nós iremos informar os demais colegas do Brasil para que tutelem o direito do consumidor em suas respectivas áreas de atuação. Preço justo e informação correta. No Rio de Janeiro, o Ministério Público Federal fez uma recomendação aos fabricantes de produtos dietéticos, que eles informem ao consumidor a quantidade de aspartame contida no alimento e o limite do consumo diário para uma pessoa. É que o consumo exagerado pode oferecer riscos à saúde. O que o Ministério Público Federal busca é justamente que a Anvisa expresse uma recomendação no sentido de que os fabricantes desses produtos que contêm aspartame indiquem, além da quantidade em si de aspartame, o índice de consumo diário saudável desse produto, para que a pessoa, quando consuma aquilo ali, saiba quanto tem de aspartame e quanto ela pode consumir de modo saudável em um único dia. Em 2008, o consumidor obteve conquistas importantes também em relação ao serviço de telefonia. A Agência Nacional de Telecomunicações colocou em prática as novas regras para o setor. Os avanços resultaram de um trabalho conjunto de quase 1 ano da Anatel, empresas e Ministério Público Federal. Entre as novas regras, as empresas passaram a ter 24 horas para cancelar o serviço após o pedido do usuário, o que pode ser feito em qualquer loja autorizada e não apenas pelo atendimento telefônico. No caso dos pré-pagos, a cada recarga, os créditos antigos são revalidados. Aumentou também a punição para as operadoras que cobrarem valores a mais dos usuários. Para o Ministério Público Federal, as novas regras significam um avanço na prestação do serviço de telefonia celular. Porque apesar de ser óbvio que o Código de Defesa do Consumidor também se aplicava ao serviço de telefonia, infelizmente na regulamentação anterior não havia explicitação de algumas cláusulas que estabelecessem de forma mais clara e transparente as obrigações das operadoras. Em relação aos serviços bancários, o Conselho Monetário Nacional editou novas regras para os bancos. Segundo o professor de Finanças Públicas da Universidade de Brasília, Roberto Piscitelli, as novas regras trouxeram benefícios aos correntistas. Uma das principais mudanças foi a padronização dos nomes e das siglas que os bancos cobram para tarifas e serviços bancários. A intenção é facilitar a comparação de valores e taxas entre as instituições financeiras, o que pode aumentar a concorrência. Isso permitirá, por exemplo, uma melhor comparação
entre os custos desses serviços prestados por diferentes tipos de instituições. Ou seja, em tese, dará uma margem de escolha, uma margem de manobra para o cliente, que poderá, inclusive, mudar de banco ou transferir a operação para outra instituição. As novas regras passaram a ser definidas em reuniões entre o Ministério Público Federal e o Banco Central. Entre as medidas constam também a ampliação do número de serviços gratuitos, a redução de serviços prioritários que podem ser cobrados dos correntistas, prazo mínimo de 180 dias para reajustes de tarifas e o envio de um extrato anual das taxas pagas pelos clientes. O controle do cumprimento das regras depende sempre do envolvimento do consumidor. Se ele cobrar uma tarifa além daquelas e não tiver listada aqui na resolução, na circular do Banco Central, aí provavelmente ele vai ser autuado e o consumidor deve reclamar junto ao PROCON, junto ao Banco Central, o que quer que seja. Outro tema no foco das atenções do Ministério Público Federal foi a habitação, que levou a encontros com representantes da Caixa Econômica Federal. Um dos assuntos abordados foi o alto índice de reclamações do Programa de Arrendamento Residencial da Caixa Econômica Federal, que representa 25% dos procedimentos administrativos instaurados no Ministério Público Federal. O programa foi lançado para atender exclusivamente a necessidades de moradia da população de baixa renda dos grandes centros urbanos. O acesso ao programa é por meio de um contrato de arrendamento residencial, com opção de compra ao final do período acordado. A maior parte das queixas é sobre a cobrança de altas taxas de condomínio e falhas de construção. É importante que esse sonho da casa própria não se esgote apenas na entrega das chaves, mas que os problemas decorrentes da administração do condomínio, dos defeitos em relação à construção de prédios, também tenham um cuidado especial da Caixa Econômica Federal, sobretudo quando se trata de pessoas que não têm renda suficiente para sozinho resolverem esses problemas. O empenho dos membros do Ministério Público Federal na defesa dos direitos do cidadão é no sentido de o país ter uma sociedade mais justa e igualitária, onde todos possam viver com dignidade e qualidade.